Boa tarde, Belisário. É o General Santos Filho novamente. Como vai, General? Eu acabei de chegar, chegamos agora também há pouco, né, com o ministro de uma liberação de uma obra lá em Petrolina, e assim que ele chegou, foi chamado pelo presidente. Ele falou que daqui dentro de uns 10 minutos ainda consegue terminar a reunião com o presidente, mas não concluiu ainda. Sim. E até, acho que uma sugestão que a gente pode fazer, até aquela que você apontou, se a gente pudesse ir discutindo talvez alguns assuntos particularmente ligados ao DENIT, né? Sim. Caso mais do DENIT, e depois, quando o ministro chegar, ele retoma. Passamos para a reunião. Felizmente, General, não era uma reunião que estava já prevista, né? E aí, com o presidente, terminou alongando muito assunto de infraestrutura e o ministro já veio dar viagem direto, praticamente, para o presidente, né? Está lá até agora. General, não se preocupe, porque nós entendemos perfeitamente essa agenda louca aí do ministro de obras, de inauguração. Inclusive, felicitamos o senhor e toda a equipe do Ministério e do DENIT também por esses feitos. Bem, então, eu não vou passar... Eu vou esperar o ministro chegar para passar a palavra para o nosso presidente do Conselho, o Alexandre Zucatelli. Então, por enquanto, eu acho que o senhor quer fazer uma apresentação, que o senhor quer falar um pouco sobre esses temas, ou que o senhor quer já que a gente faça algumas perguntas? Porque tem muita gente querendo fazer pergunta. O que o senhor acha? Estamos à disposição para as perguntas, né? Tranquilo. Tá bom, acho que a partir das perguntas a gente pode desenvolver algum tema. Tá bom, então eu vou passar a palavra para o Jonathan Benchimol. O Jonathan tinha me dito que tinha umas perguntas. Jonathan, vamos começar conversando com o general. Até aproveitar aqui, antes de só lhe atrapalhando um pouquinho, é só dizer da nossa satisfação de estar aí com o pessoal da Panamazônica, né? A gente, tanto eu e o ministro em particular, passamos muito tempo ali na Amazônia, eu tive a oportunidade, inclusive, de comandar o grupamento de engenharia, quando fui promovido a general, e a gente tem um carinho todo especial pela Amazônia, como um todo, né? A gente sabe das dificuldades que tem, a dificuldade logística que existe. Não é fácil construir na Amazônia, né? A região norte como um todo. Acho que só quem passou por aí sabe exatamente o tamanho da dificuldade e das necessidades que nós temos, e da potencialidade também, né? Então, é uma satisfação muito grande para todos nós ali, já falo até em nome do ministro, de estarmos nesse momento aqui discutindo um assunto tão relevante que é a infraestrutura da Amazônia. Ministro, eu sempre digo aqui para todos os nossos associados que o senhor é um grande amigo da Amazônia, porque nós sabemos que isso é verdade. Nós sabemos que o senhor compartilha do mesmo ideal que nós promovemos aqui na Associação Panamazônia, que é esse ideal do desenvolvimento econômico da região. Então, mais uma vez, muito obrigado. Jonathan, você nos ouve, Jonathan? Perfeitamente, Belisário. Jonathan, acho que a gente pode começar com as suas perguntas, e depois a gente passa para a parte mais formal, para o Alexandre Zucatelli, quando o ministro ingressar. Por favor. General, primeiramente, parabéns pela gestão do DENIT e aí por toda a estrutura de trabalho que tem sido realizado aí no Ministério dos Transportes. Eu tenho 3 temas que eu ia abordar com o ministro, mas eu antecipo as 3 perguntas que eu gostaria de fazer. Eu creio que as 3 são bastante relevantes para a competitividade da Amazônia e para a competitividade do Brasil. O primeiro ponto, eu não vou falar da Manaus-Porto Velho, muito menos do Pedral do Lourenço e muito menos da ponte do Rio Araguaia, investimentos muito importantes, vale ressaltar, para a Amazônia. Eu vou falar em outros 3 tópicos que eu creio que sejam extremamente relevantes. O primeiro tópico que eu acho extremamente relevante é a questão do bloqueio da BR-174 em face à reserva Uaimiri-Atroari. Quem atua no estado do Amazonas e atua no estado de Roraima, existe uma BR aqui que interliga os estados do norte e essa BR só é trafegável aproximadamente 14 horas. Isso onera a população de Roraima e onera o custo também do transportador, que tem uma infraestrutura que somente vai utilizar 14 horas por dia. Eu entendo que existe muitos aspectos relacionados a essa questão, mas eu creio que seja um tema que precisa entrar no radar
do Ministério e do próprio DENIT. Eu entendo que tem FUNAI, eu entendo que tem questões ambientais, eu entendo que tem questões complexas, inclusive envolvendo o próprio Leão, interligando o estado do Amazonas com o estado de Roraima. Então, eu não estou esperando uma resposta, eu só creio que este tema precisa entrar no radar como um tema relevante para o custo da infraestrutura da Amazônia. O segundo ponto que eu gostaria de incluir, se possível, na pauta, é a questão da praticagem nos rios da Amazônia. Isso onera substancialmente todos os estados da região, com aumento do custo Brasil e custo Amazônia. Cada navio de médio porte para grande porte, ao entrar nos rios da Amazônia, paga de 60 a 80 mil reais por dia de praticagem. E cada container, cada passageiro de cruzeiro, cada litro de combustível tem um componente praticagem decorrente dessa legislação. Eu entendo que a praticagem era algo relevante quando não havia GPS, carta náutica, radar, sonar, alarme de proximidade, dentre outros GPS, entre outros sistemas de comunicação. Mas eu entendo que esta questão da praticagem precisa entrar também no radar do Ministério dos Transportes como tema relevante para a região. E o terceiro ponto que eu gostaria de colocar para uma avaliação do Ministério dos Transportes como um todo é a questão da utilização de veículos tipo rodotrem ou bitrem no Brasil. Isso aqui é uma infraestrutura de custo Brasil. Não sei se está no Ministério dos Transportes, no radar, que estes veículos tipo rodotrem ou bitrem só podem transitar das 6 da manhã até aproximadamente às 18 horas. Esses veículos não circulam no período noturno, ou seja, o transportador que efetua um investimento nesse tipo de equipamento para aumentar a eficiência, a produtividade e reduzir o custo Brasil, ele tem um aumento do custo por não poder trabalhar com um sistema de rodada dupla nesse tipo de equipamento. Então, eu creio que seja importante a questão entrar no radar do Ministério dos Transportes para avaliar uma liberação da utilização de veículos rodotrem ou bitrem no período noturno. Esses três eram os temas que eu ia abordar, que eu gostaria que entrassem no radar, na pauta do Ministério do Transporte, General Santos. Eu agradeço a oportunidade de conversar com você e toda a equipe do DENIT. Eu desejo muito sucesso na nossa reunião. Bom, obrigado, Jonathan. São três assuntos que, no primeiro aqui, o DENIT ele tem uma certa ligação, os outros ali nem tanto, mas a gente pode fazer algum encaminhamento aqui também dessa preocupação. A questão do bloqueio da BR-174, ela extrapola até o Ministério da Infraestrutura, né? Nós temos buscado um contato, e tem havido um contato mais próximo agora entre os órgãos do governo, inclusive com o FUNAI, inclusive com o IBAMA, mas tem assuntos que a gente consegue resolver. Por exemplo, na 174, 2019, ou foi o ano passado, agora não me recordo com exatidão, acho que foi o ano passado, tinha uns problemas que havia o impedimento de fazer a poda das árvores. Então, a carga que passava para Boa Vista, particularmente até de carros novos, né, em cegonha, arranhavam e tal. Então, isso aí, finalmente, a gente conseguiu. Em conversa com a FUNAI e tal, a gente conseguiu resolver esse problema e os carros passou-se a ter esse trabalho de poda mais adequado, né? Em relação, porque outros fatores entram nesse circuito, né? Então, extrapola o Ministério da Infraestrutura. Existe essa preocupação, nós sabemos, mas é difícil para o Ministério, ele não consegue tomar uma decisão de liberar por livre e espontânea vontade, né?
A questão da praticagem do Rio da Amazônia, o assunto do DENIT, basicamente, a gente trabalha em termos de portos e em termos de hidrovias, né, em termos de sinalização da hidrovia, dragagem. Então, a parte de praticagem ela não é um assunto que afeta tanto ao DENIT. Mas esse assunto aqui eu posso levar para a Secretaria Nacional de Portos e Transporte Aquaviário, até para mostrar aí essa preocupação do senhor. E em relação à utilização do bitrem, o Denatran, ele, na mudança do governo, passou para o Ministério da Infraestrutura, e algumas coisas têm sido até alteradas, inclusive ali o Ministério, há pouco tempo, baixou uma norma diferente ali, ajustando um pouco a questão de pesagem, e a gente pode encaminhar isso aí também para avaliação aqui do Ministério, sem problema. Eu não sei se o Luiz Guilherme ia completar alguma coisa aí, Luiz Guilherme? Luiz Guilherme é o diretor de Planejamento e Pesquisa do DENIT. Não, general, não tenho muito a complementar, não. Realmente é uma questão que extrapola bastante o DENIT, essa questão da 174. Ok. Bom, então, Jonathan, né? É esses dados aqui que a gente teria, né? E ficamos à disposição aí para outros questionamentos. Muito obrigado, general. Vou passar a palavra agora para o Remídio. Só esclarecendo, general, que eu acabei não apresentando. O Jonathan é o vice-presidente da Associação Panamazônia e ele é diretor, superintendente da Afogás, que é uma das maiores distribuidoras de gás aqui da região, viu? Muito obrigado, Jonathan, muito obrigado, general. Vou passar a palavra para o Remídio. Remídio, faça seu breve comentário, por favor. Olá, Belisário. General, eu tive a oportunidade, dessa semana passada, de sair daqui de Boa Vista e a Manaus, Porto Velho, fui a Lábrea, na Transamazônica, e a Puí. Quero fazer um comentário aqui de que a Transamazônica está bem adiantada lá os trabalhos das equipes, está dando um tráfego bom. A 319, que eu queria fazer uma observação. Lá em Humaitá tem uma balsa do DENIT e tem um posto da Polícia Rodoviária. Existe uma limitação de peso ali na 319 de 23 toneladas. O que está acontecendo, eu acho que a equipe do DENIT, não tenho certeza, e da Polícia Rodoviária não estão trabalhando à noite. E aí os caminhões aproveitam para passar a noite lá. Tem uns caminhões de peixe que saem de Porto Velho com mais de 30 toneladas, eles são traçados, são de 4 eixos traçados, eles fazem um estrago na estrada, sabe? Então, dentro do possível aí, se eu pudesse dar uma olhada lá, não tenho certeza, eu repito que não está funcionando lá 24 horas, mas os caminhões estão passando, então eu imagino que seja isso. Eu queria também parabenizar o senhor, ao nosso representante do DENIT aqui de Roraima, um técnico muito competente, está fazendo um trabalho belíssimo aqui. E, por último, também o senhor colocar aí nas previsões aí do DENIT uma balança, né, para controlar o peso na BR-174. Hoje, as carretas, os tremiões, eles colocam o dobro do peso. Então, o DENIT faz um trabalho e parece que está enxugando gelo. Em pouco tempo, a estrada se deteriora. O trecho ali do lado do Amazonas já está bastante deteriorado, sabe? Então, eu acho que se tivesse como pensar numa balança para essa BR-174, seria de grande importância para manter a estrada em boas condições. Obrigado. Obrigado. General, antes do senhor responder, eu vou passar a palavra para o nosso conselheiro, Antônio Azevedo, porque ele vai ter que se retirar. E aí o senhor responde depois as duas manifestações, pode ser? Tranquilamente. Antônio Azevedo, por favor, Antônio. General, primeiramente, agradecer a sua presença aqui na Panamazônia. Nós que somos da terra, nos sentimos um pouco assim, como brasileiros de segunda categoria, ou terceira categoria. Mas agora, com esse governo, nós resgatamos a nossa autoestima. Então, são assuntos aqui de infraestruturas mais diversos. A nossa empresa é de varejo, nós estamos num processo de interiorização
E, realmente, o interior está completamente desassistido. A Zona Franca intensificou desenvolvimento na capital e esvaziou o interior. E nós sabemos que o próximo ciclo econômico forçosamente vai vir do interior. É o aproveitamento racional das nossas riquezas. E, para isso, nós temos que aparelhar os nossos portos no interior. Os governos passados fizeram um investimento que vai ter que ser refeito, infelizmente, né? A carga, o transporte fluvial no interior, não digo nem a cabotagem dos grandes centros para Manaus, mas de Manaus para o interior, é completamente artesanal, é do século retrasado. Então, é muito precário e o custo no interior é muito alto, principalmente no transbordo de produtos. Nós não temos capacidade de mandar um navio para o interior, né? São barcos regionais. E, mesmo assim, os portos eles estão desaparelhados. Era muito interessante rever todo o conjunto de portos nos municípios do interior do Amazonas, porque só se chega de barco. E esse transbordo para o barco e do barco para a cidade é muito precário, principalmente quando nós temos rios que têm desníveis, né, em função da cheia e da seca, de mais ou menos 8 metros, às vezes até 10 metros. E se não tiver portos que preveem isso, nós vamos continuar, né, com um custo relativamente alto. Era somente as minhas observações. Obrigado, Belisário, obrigado a todos. Muito obrigado, Antônio. General Santos Filho, só esclarecendo, o Remídio é empresário de Roraima, já foi deputado federal pelo estado de Roraima. O Antônio Azevedo é um grande empresário aqui do Amazonas, presidente do grupo TV Lá, que é um dos maiores grupos aqui da região. Por favor, general. A palavra está com o senhor. Bom, então acho que o senhor Antônio Azevedo está já para saída, vamos começar pela parte dele. A questão dos portos na região norte, né, a gente tem uma atenção toda especial. Inclusive o DENIT, uma das diretorias que nós temos é a diretoria aquaviária. E mais recente, no ano passado, nós fizemos uma mudança na estrutura organizacional do próprio DENIT, até para facilitar o trabalho multimodal, ou seja, as administrações hidroviárias que tinham, inclusive Manaus tinha uma sede da superintendência do DENIT, cuidando da parte de rodovias, e uma sede da administração hidroviária, cuidando da parte de hidrovias, portos, etc. E a gente fundiu tudo isso. Então, agora, todas as superintendências, ela tem também o componente aquaviário, que é um dos objetivos do ministro e o objetivo do DENIT, de ampliar usar mais o potencial aquaviário. Ao todo, hoje, nós temos na região norte ali 44 portos que nós chamamos de P4. Né? Esses P4 eles já foram estudados, inclusive com essa possibilidade de variação grande do rio, né? da altura do nível da água, né? E que ele já permite a atracação em todos esses momentos, essas situações. Alguns portos, inclusive, estão em recuperação. Quando nós começamos o governo ali na parte de 2019, a gente notou que nem todos estavam adequadamente planejados, né? E tem um trabalho de projeto por trás disso. É bem verdade que os recursos são muito escassos para isso, né? Infelizmente, mas tem essa prioridade nossa em relação aos portos. E tem um trabalho muito forte agora, por exemplo, também na hidrovia do Madeira, né? E até porque a 319 é uma rodovia importantíssima, mas a gente entende que mesmo com a rodovia já implantada, é um modal que nós não podemos descuidar e que a gente tem que usar cada vez mais, dentro do possível ali também, que, né, tem algumas cargas que ficaria com dificuldade ali do rio, mas o rio seria mais barato, né, e tende a ser utilizado constantemente. O orçamento do Ministério da Infraestrutura e do DENIT, nos últimos anos, tem ficado muito aquém do que era anteriormente. Por exemplo, o orçamento do DENIT hoje está com 5 bilhões.
ele está menor do que o orçamento quando ele foi criado há 20 anos atrás. Ele foi criado há 20 anos atrás com orçamento de 6 bilhões, então está bem menor do que isso. E agregou-se ao Ministério mais outras atividades, né? Anteriormente, o Ministério chegou a ter um orçamento de 20 bilhões e somente com rodovias, só a parte do transporte terrestre, né? Então, aí ela agregou a aviação civil, agregou a parte de aquaviário, e esse orçamento tem sido bem reduzido, que nos obriga a ter uma gestão muito forte. Isso aí afeta, até como já foi abordada a questão ali pelo Remídio, ali sobre a parte da manutenção. Então, por exemplo, a manutenção no território no Brasil como um todo, a demanda de manutenção só de rodovia é de 9 bilhões. A gente, para isso, está com um pouco mais de 2 bilhões. Né? Então, tem uma dificuldade tremenda para fazermos a manutenção. No caso ali, por exemplo, da BR-319, eu até acompanhei a viagem ali pelo grupo, né? A 319, ela para a gente só vai ter uma solução, é ela ser realmente repavimentada, não tem como. Gasta-se um volume de recursos considerável, existe até uma falsa imagem que asfaltando vai atrapalhar o meio ambiente, é até o contrário, né? Na hora que pavimentar, vai diminuir muito o impacto ambiental. Então, a 319 é a nossa prioridade, vai começar esse ano, já a BR-319, praticamente ali no lote Charlie, e que a gente considera isso aí como até um ponto de honra do Ministério e do DENIT tocar em frente ali a BR-319. Esse ano a gente já começa agora, agosto a gente deve estar começando já o lote Charlie, né? Já tem alguns projetos aprovados que já nos permitem fazer o início do trabalho, já tem o projeto geométrico já aprovado, já tem a parte de topografia aprovada, estamos fechando agora a parte de obras de artes especiais, de tal forma que a gente de drenagem, aliás, de tal forma que a gente possa começar em seguida. Rotineiramente, ali, como ela é uma das obras que nós consideramos prioridade 1 do Ministério, a gente tem até reuniões com todo mundo, projetistas, construtores, basicamente 2 semanas a gente tem essa reunião. E no último ponto que ele colocou de balança, é um ponto muito bem lembrado, né? A balança é fundamental porque o pessoal tem costumeiramente abusado da pesagem. Na BR, na própria 319, a gente tem aqui, como ele comentou ali em Humaitá, ela não tem operado durante a noite, até por dificuldade de pessoal que a gente tem atualmente. Estamos num trabalho agora que foi até um pouco prejudicado pela própria pandemia, de formação de novos agentes de trânsito. Isso aí está em andamento, de tal forma que a gente possa ter uma cobertura melhor. E o ideal realmente é esse, de 24 horas, porque isso, de fato, que foi apresentado pelo Remídio, ocorre. Alguns caminhões sabem que não vão operar à noite, então deixam para passar exatamente à noite. Então, é bem pertinente isso aí, a gente agradece, e é um assunto que a gente está procurando otimizar, até mesmo em questões de equipamento e em questão de pessoal também. Muito obrigado, general. Olha, amigos, eu estou vendo aqui que vocês estão se inscrevendo, Paulo e outros. Eu vou passar a palavra para todos, viu? Fiquem tranquilos. Eu queria fazer uma pergunta. Doutor Irani Bertolini, o senhor me ouve? O doutor Irani Bertolini estava inscrito para fazer uma pergunta ao ministro, mas, em razão desse atraso, eu pergunto se o senhor gostaria logo de fazer a pergunta para o general Santos Filho. General, boa tarde. Só esclarecendo, doutor Irani, só esclarecendo, acho que todos conhecem o doutor Irani, o senhor deve conhecer, não é, general? Mas o doutor Irani é a maior autoridade logística que existe, e é um grande empresário, enfim, acho que logística na Amazônia não tem ninguém que conheça mais, na prática, né, doutor Irani? Por favor, doutor Irani. Sim, admiro muito ele. Obrigado. Todos nós. General, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando dessa live e quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo junto ao ministro Tarcísio, um trabalho maravilhoso. Com pouco dinheiro, vocês estão fazendo um monte. Eu sempre estive próximo do DENIT, do Ministério do Transporte antigo, e sei quanto eram os recursos que chegavam anual para
o Ministério do Transporte e quanto faziam. Eu quero parabenizar ao Ministério da Infraestrutura, aos senhores, à equipe, pelo tanto que estão fazendo com tão pouco, porque agora o dinheiro que entra ali, ele vai diretamente para a infraestrutura, não vai para outros caminhos. Eu queria comentar, eu queria pedir autorização para fazer duas perguntas. Uma é sobre a BR-364. Com o evento da soja, o crescimento da quantidade de cereais que vão descer pela 364, hoje é uma fila de caminhão que vai e uma fila de caminhão que vem. Isso está se ampliando. Os agricultores estão plantando muito mais, tanto no Mato Grosso como de Vilhena para baixo. Isso tudo vai passar pela 364. Desculpe. Eu acho, com mais a 319, que um dia nós vamos transitar por lá, vai também passar o trânsito de Manaus e de Boa Vista, de Roraima. Roraima também é um estado que está se desenvolvendo muito e que vai demandar rodovias. Então, eu acho, assim, eu queria pedir o que o DENIT, o Ministério da Infraestrutura, está pensando para a 364. Eu acho que nós vamos ter que duplicar elas, começar a pensar nisso. A segunda pergunta é sobre a privatização da 163. Eu sei que está previsto na privatização da 163 acesso a Santarenzinho e a Miritituba. Eu gostaria de saber, assim, dentro desse plano de privatização, quanto tempo a empreiteira ou a concessionária terá para fazer esses dois acessos, que nossa empresa pretende fazer um empreendimento muito grande lá em Santarenzinho, para fazer transbordo de soja e milho para mandar para a Vila do Conde e Barcarena. E sobre a Ferrogrão, ela vai passar por Santarenzinho, ela vai até Santarenzinho ou ela vai até Santarém? Era isso aí, general. Muito obrigado pela oportunidade de poder lhe fazer essas perguntas. Muito obrigado, doutor Irani. Parabéns pelos investimentos, doutor Irani. General, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, senhor Bertolini. Realmente, o senhor começou falando sobre os recursos, né? E, de fato, o Ministério da Infraestrutura e o DENIT, a gente vem trabalhando aproximadamente somente com 30% dos recursos necessários e 30% do que se trabalhava no passado. Essa é a proporção, basicamente, que existe, né? A 364 é uma coisa boa, né? Porque o país todo está disparando em termos do agronegócio, né? Então, a gente até está sem ter as pernas para dar o acompanhamento adequado. Então, tem se pensado muita coisa. Uma delas, que facilita bastante, porque o nosso orçamento já que é todo minguado, é a necessidade de concessões. A própria 364, ela já está nos estudos aqui também, iniciando os estudos. A intenção do Ministério aqui é fazer a concessão da 364, pelo volume de produtos que correm pela 364. Né? A 163, o senhor perguntou aqui sobre a concessão, ela está no BNDES, né? Essa concessão, eu não posso precisar para o senhor ainda quando exatamente estarão prontos esses acessos, tá? Eu não tenho essa posição aqui, até porque a concessão, o DENIT ele não trabalha na concessão. A concessão ela fica mais com a NTT e com o Ministério. Mas os estudos da 163 já deram, da 163 já iniciaram, da 364 já está para começar também, pelo movimento que se tem nas duas rodovias. Em relação à Ferrogrão, o planejamento é dela ir até Miritituba. Então, ela tem o fechamento no planejamento, por enquanto, é Miritituba. Tá bom, muito obrigado. General, antes de continuar, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. A assessoria teve alguma informação sobre a previsão de chegada do ministro? Ainda não? Ainda não. Por enquanto, ainda não. Então, eu não sei, deixa eu perguntar do Alexandre Zucatelli. Alexandre,
você quer se pronunciar logo agora ou você quer esperar o ministro? O Alexandre. Está me ouvindo, Alexandre Zucatelli? Boa tarde a todos. Nós podemos esperar, sim, o ministro, Belisário. E eu acho que, oportunamente, vai dando a palavra quem quer fazer as perguntas. Se o general Santos Filho puder responder, vai ser muito bom. Tá bom, então. Ok, faremos assim, então. Então, eu vou passar a palavra... Paulo, antes de passar para você, Paulo, eu vou passar a palavra para o Carlos Magaldi, porque ele está com um problema de conexão. Então, a conexão dele pode cair a qualquer momento. Carlos, por favor, Belisário, Carlos Magaldi. Belisário, eu podia só complementar a resposta aí, que eu acho que dei a resposta incompleta ali para o Bertolini. Por favor. A 163, o leilão da 163 já vai ocorrer agora em julho. Tá? No próximo mês já tem o leilão da 163. E os acessos, eles vão estar incluídos também ali para a concessão. Tá bom, muito obrigado. Carlos Magaldi, por favor, pode falar sobre o seu assunto. Você está mudo, Carlos. Conecte seu som. Agora está me ouvindo, Belisário? Claramente, por favor. Sim. Obrigado, Belisário. Boa tarde, general. Santos Filho, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer ao general por estar dispondo do seu tempo para que nós possamos fazer as perguntas e os comentários. E, antes de tudo, parabenizar ao general, parabenizar ao ministro pelo esse trabalho realmente grandioso que ele tem feito. Como disse muito bem o doutor Bertolini, com tão pouco estão fazendo tanto por nós aqui e pelo Brasil, né? Mas, general, a minha pergunta vai muito dentro do que falou o doutor Azevedo agora há pouco, sobre o interior, no nosso caso do Amazonas, né? Ele tocou num ponto muito importante, que são os portos do interior. E eu vou tocar em outro ponto, que são os aeroportos do interior. E é um assunto que o ministro tem sempre falado em suas redes sociais, quando ele tem oportunidade. E é um tema que é muito importante para nós aqui do interior, e eu falo particularmente no nosso caso aqui, que nós estamos aqui na cidade de Maués, no interior do Amazonas. E é uma cidade que tem um potencial turístico muito grande, mas infelizmente a porta de entrada para essa possível economia do município, que seria o turismo, seria o nosso aeroporto. E o aeroporto aqui de Maués, particularmente, ele está dentro do projeto de expansão de aeródromos do interior do Amazonas, que o ministro tem sempre colocado. Eu gostaria de saber do general Santos Filho se ele tem alguma posição concreta de como anda esse projeto dos aeródromos do interior do Amazonas, e particularmente no nosso caso aqui do município de Maués, se tem alguma previsão de início dos trabalhos, de início das obras de recuperação e ampliação desses aeródromos, general. Essa era a minha pergunta. Muito obrigado pela oportunidade, Belisário. Obrigado, Carlos. General, está com o senhor a palavra. Bom, os aeroportos regionais, eles eram tratados pela Secretaria de Aviação Civil e ela foi incorporada ao Ministério da Infraestrutura na nova estrutura do governo, né? O DENIT, no caso, ele não trabalha com os aeroportos, apesar de que o ministro ele está fazendo um estudo agora que a ideia era transferir os trabalhos de construção e a manutenção desses aeroportos para o DENIT. No momento, ela ainda está com a Secretaria de Aviação Civil, mas os aeroportos da Amazônia, o ministro Tarcísio e o secretário Ronei, eles têm dado uma atenção bem grande, tanto que está se trabalhando muito em parceria, em PPP. Ao todo, são 8 aeroportos regionais que estão sendo incluídos nessa rodada para concessões e também, provavelmente, está o de Maués. Eu não posso garantir agora o de Maués, eu acho que eu posso deixar anotado aqui, a gente fica para depois dar um retorno aqui. Está confirmado? Maués está confirmado. Então, Maués está será um dos aeroportos que serão privilegiados. E qual é a previsão, general? Tem a previsão? É o ano que vem. Será para o ano que vem. Tá bom, tá ótimo. Então, certo, vamos obrigado. passar a palavra agora para o nosso
conselheiro Paulo De Carli. Paulo De Carli é empresário, atua no Amazonas, em Roraima e na Guiana, viu? Na República Cooperativa da Guiana, onde o senhor já serviu, não é, ministro? Como adido militar. Exato, 2 anos maravilhosos na Guiana. Ótimo. Paulo, a palavra está com você. Muito boa tarde, Belisário, boa tarde a todos os conselheiros. General, parabéns pelo brilhante trabalho que vocês vêm desenvolvendo à frente da administração dos ministérios, enfim, nos causa aqui bastante ansiedade e otimismo ao mesmo tempo com relação aos rumos que o país tem tomado no que diz respeito à seriedade que a infraestrutura vem sendo tratada a despeito das limitações orçamentárias. Eu tenho visto soluções bastante originais, soluções criativas e proativas no encaminhamento de vários dos nossos problemas estruturantes. General, eu vou fazer aqui uma pergunta bem... Eu acho que nós perdemos o Paulo. Eu acho que ele travou. Paulo, você está nos ouvindo, Paulo? Já com nós podemos contar até o final da administração previsto para o final do ano que vem. Desde que possamos reeleger a gestão Bolsonaro por mais 4 anos, mas considerando o horizonte que se encerra agora, né, no final do ano que vem, com quantos quilômetros nós poderíamos contar da BR-319 concluída? Isso é uma pergunta bastante importante. A segunda, eu tenho, como disse o Belisário, uma atuação bastante forte na República da Guiana, empresarial, em vários setores, inclusive na construção de infraestrutura naquele país. Lá nós temos uma licitação que está sendo concluída agora, na próxima semana, da pavimentação de 122 quilômetros, depois de um longo tempo de negociação com o governo da Inglaterra e com o Banco de Fomento do Caribe, foram liberados os recursos para asfaltamento de 122 quilômetros já da estrada que ligará no futuro a fronteira com o Brasil, aqui na cidade de Leto. O senhor bem conhece. Ainda vai faltar aí mais uns 280 quilômetros para se chegar a uma pavimentação completa e ligar a capital Boa Vista a Georgetown e, consequentemente, ao porto, ao Oceano Atlântico, que vai ficar distando aí pouco mais de 500 quilômetros de Boa Vista. Isso abre toda uma perspectiva sobre o sistema logístico da região, a médio e longo prazo, notadamente para o setor primário. Então, a segunda pergunta que eu venho fazendo é o seguinte: vocês têm acompanhado, naturalmente com interesse, né, o desenvolvimento dessa questão da Guiana, agora com esse dinheiro do petróleo abundante, facilita bastante a execução desses projetos de infraestrutura. Mas e o governo brasileiro? Então, como é que nós estamos na integração dos nossos interesses para tentar... General, acho que já deu para entender a pergunta, não é, general? O último... Deu, perfeitamente. Como disse. Vamos lá, obrigado. Obrigado, Paulo. General, esse é outro problema grave na Amazônia, é a conexão de internet. A gente não consegue conversar, é uma dificuldade. Mas, general, vamos lá, por favor. Bom, a 319, qual é a situação que nós temos hoje? O lote C, né, o lote Charlie, o projeto já está bem adiantado e esperamos começar os trabalhos agora no mês de agosto, no mês de julho. A gente vai começar na parte, vamos dizer assim, de bueiros, já começa agora no mês de julho, e daremos prosseguimento com bastante atenção ali para o ano 2021, 2022, com certeza. O trecho do meio, nós dividimos em 3 lotes ali de projetos. Eles estão andando bem, com boa velocidade, esses projetos, estão sendo acompanhados bem de perto, inclusive o diretor de Planejamento e Pesquisa está nos acompanhando aqui também, e já com a expectativa de termos pelo menos um lote, talvez aprovado esse ano ainda. Então, isso ainda não está confirmado, mas nós estamos trabalhando para isso, de tal forma que a expectativa nossa é iniciar no lote Charlie esse ano e o ano que vem no trecho do meio. Naturalmente, aí também vai depender ali dos recursos, mas nós temos certeza que recurso para 319
não vai faltar, né? Existe uma preocupação grande, existe o compromisso do Ministério, do DENIT, do próprio presidente, e ela vai dar prosseguimento, sim, tendo ainda o trabalho de licenciamento já em andamento para o trecho do meio, né? Já houve uma tratativa com o IBAMA, já retornou, já estamos aperfeiçoando, agora está com a gente de novo nos últimos pontos, de tal forma que a gente já deve estar encaminhando de volta para o IBAMA nos próximos dias, e muito confiante que esse ano a gente começa no Lote Charlie e o ano que vem começamos no trecho do meio. Fica difícil dar uma previsão ainda de quantos quilômetros nós teremos concluído até o final do governo, mas existe basicamente o nosso compromisso de ter a execução da 319 dentro da prioridade 1 do Ministério da Infraestrutura e do DENIT, né? Em relação à estrada para Georgetown, o trabalho de fazer planejamentos, gestão de viabilidade de projeto fora do território nacional, ela não é permitida para nós, a gente atua no Sistema Nacional de Viação. É bem verdade que já houve tentativas nesse sentido, mas a estrada toda, mais de 400 quilômetros, são 42 pontos, se não me engano, tem aquela do Essequibo, que é bem grande, é um recurso considerável. Esse recurso, pelo horizonte que nós vemos de recurso em infraestrutura hoje no país, nós não conseguimos visualizar como sendo um recurso na cota do Ministério da Infraestrutura. Então, entendemos que a atenção toda até Bonfim, isso aí vai ter, essa preocupação de acompanhamento, mas não está muito no escopo do Ministério da Infraestrutura a atuação dentro do território da Guiana. Entendi. Muito obrigado, muito obrigado. Paulo, quer mais algum comentário? Tá bem. Ótimo, tá bom então. Obrigado. General, então eu vou passar a palavra, temos muitos aqui inscritos, eu vou passar a palavra logo, então, para o nosso amigo do Maranhão, nosso conselheiro Jairo Almeida. Jairo, por favor. Boa tarde, boa noite, né, a todos os conselheiros. Boa noite ao general. Com muita satisfação estar presente, agradecer a presença do general nesse nosso evento, né? Eu só tenho uma pergunta a fazer ao general com relação ao DENIT. Imperatriz é uma cidade que tem um movimento muito grande, ela é cortada pela BR-010, a Belém-Brasília, né? E nós temos uma obra aqui há mais de 5 anos, que é a travessia urbana dentro da cidade. Foram feitas algumas pontes, nesses últimos 2 anos foram feitas 2 pontes só. E a obra, me parece, está meio abandonada. Eu queria saber, assim, o presidente esteve aqui, o ministro também, dizendo que foi alocado verba e deve ser retomada as obras. Eu gostaria de saber do general se realmente, qual seria o prazo para o término dessa obra ou para a continuidade dessa obra. Muito obrigado, viu? Uma boa noite. Bom, obrigado pela pergunta aí, Jairo, porque é bom a gente esclarecer, né? Essa questão da travessia de Imperatriz é importante, é importantíssima. Agora é uma obra muito cara, é uma obra de mais de 200 milhões, né? Então, o grande empecilho dela está sendo nisso aí. Então, para você ter uma ideia, o volume de recurso para a construção por ano para o DENIT é da ordem de 1 bilhão e pouco. Só essa obra aí são 200 milhões, né? Então, isso aí é um valor considerável. Mas, dentro do orçamento, tem sido possível a gente colocar alguma coisa. Esse ano teve um atraso considerável de liberação do orçamento. Fizemos há pouco tempo ali uma entrega de 1 quilômetro de 1.200 metros, mais ou menos, e para esse ano a obra vai continuar e temos a expectativa de concluir mais 4 quilômetros na travessia ainda esse ano. Muito obrigado, excelente. Então eu passo a palavra agora, deixa eu ver se está aqui presente conosco o doutor Reinaldo Zucatelli. Doutor Reinaldo, o senhor está aqui conosco? O senhor nos ouve? Sim. Ok, doutor Reinaldo. Vamos adiantar logo sua pergunta, porque como está sem previsão de chegada do ministro, né? Tá bom? Muito obrigado. Desculpa, viu, doutor Reinaldo? A informação que eu recebi agora, o ministro já está em deslocamento lá do Palácio para cá. Mas aí a gente adianta logo. Doutor Reinaldo, por favor. Boa tarde ou boa noite, né, general? Doutor Reinaldo, só um minutinho, deixa eu apresentar o senhor, falha minha, desculpa.
General Santos Filho, o doutor Reinaldo Zucatelli é um dos maiores empresários do Pará, atua no sul do Pará, ele é presidente, fundador e presidente do grupo Zucatelli, né, que atua, são várias empresas em vários setores, e é um dos nossos conselheiros, grande apoiador da Panamazônia. Doutor Reinaldo, por favor, à vontade. Belisário, só um minutinho aqui, por favor, que o ministro conseguiu chegar. O ministro está chegando agora aqui. Tá? Ah, ótimo. Então, doutor Reinaldo, o senhor já vai fazer a pergunta para ele em seguida. Depois. Obrigado. Obrigado. Agora... Ministro Tarcísio, boa noite, ministro. É uma grande honra tê-lo aqui conosco. Boa noite. Estamos constrangidos aqui de dar tanto trabalho para o senhor, ver essa correria que o senhor foi inaugurar a obra, viajou de avião, foi para a reunião. Então, muito obrigado por sua deferência e por sua atenção. Não, eu que agradeço, Belisário, a oportunidade. Peço desculpas pelo atraso, né, pelo longo atraso. Agradeço, então, esse encontro, né, virtual. Espero que em breve a gente possa fazer isso pessoalmente. E para mim é uma alegria muito grande, uma honra muito grande. Vocês estiveram aí bem acompanhados com o General Santos Filho, que é o nosso diretor do DENIT, e eu estou à disposição de todos vocês agora. Tá bem. Ministro, antes de passar a palavra para o nosso presidente do Conselho, o senhor Alexandre Zucatelli, eu gostaria de pedir apoio da sua assessoria. O senhor Márcio Araújo se encontra aí próximo ao senhor? Sim, está aqui do meu lado. Então, Márcio, por favor, nós queríamos, então, neste momento, outorgar ao ministro Tarcísio Freitas a medalha comemorativa de 10 anos de atividade da Associação Panamazônia. É uma singela homenagem, ministro, que nós fazemos ao senhor em reconhecimento à sua dedicação aqui pelo desenvolvimento da Amazônia. Espero que o senhor, por favor, aceite essa nossa singela homenagem. E, mais uma vez, muito grato por tudo. Eu peço a todos uma salva de palmas virtuais ao ministro Tarcísio. Não dá para ouvir, ministro, está todo mundo com o microfone desligado, mas parabéns. É uma grande honra nossa que o senhor aceite essa homenagem. Olha, a honra é minha, né? Uma alegria muito grande, né, receber. A minha história se confunde um pouco e acaba a minha história me levou para a Amazônia, me fez conhecer a Amazônia, então eu tenho um carinho por essa região muito grande. Eu falo que quem hoje, né, ousa falar alguma coisa sobre a Amazônia devia passar algum tempo lá para conhecer o que de fato é. As pessoas falam sem conhecer, sem ter a menor noção do que é a realidade da Amazônia. O Exército me deu essa oportunidade, tive a chance de ir para lá, fui muito feliz aí nessa região, aprendi muito sobre o que é a Amazônia, sobre o que é o Brasil, sobre os desafios de fazer engenharia nessa região, de empreender, né, das possibilidades, das riquezas que essa região tem. Então, a minha história se confunde, né, com a região amazônica, porque fui muito feliz aí, marcou muito a minha carreira, na verdade foi uma grande inflexão na minha vida profissional, o período que eu passei aí, por isso eu guardo com muito carinho, né, e obviamente a gente tem todo o interesse de fazer o melhor pela região aqui no Ministério da Infraestrutura, que é uma região que precisa e merece ter infraestrutura. Muito obrigado, ministro. É uma honra ter tido a sua... Ministro, eu passo agora a palavra para nosso presidente do Conselho da Panamazônia, o senhor Alexandre Zucatelli, para as boas-vindas formais. Alexandre, por favor, a palavra está com você. Primeiramente, eu gostaria de dar uma boa noite a todos, agradecer a oportunidade de todos os conselheiros da Panamazônia que aqui estão e também amigos especiais convidados, a excelência do ministro Tarcísio, que muito generosamente aceitou esse nosso convite de estar aqui hoje participando conosco. Realmente, nós sabemos o quão grande é sua missão, o trabalho que tem
nesse desenvolvimento da infraestrutura em nosso país, e nós temos visto com muita excelência o seu trabalho desenvolvido juntamente com toda a sua equipe. E gostaria de aproveitar para parabenizá-lo. Esse momento dessa reunião aqui, mais para nós podermos entender, buscar esclarecimento sobre o que o Ministério tem por objetivo e tem criado de estratégia sobre esse desenvolvimento em infraestrutura para a nossa região amazônica. Então, eu acredito que é muito importante esse momento aqui para todos nós que estamos participando. Muito obrigado, mais uma vez, por sua presença, ministro Tarcísio, e que tenhamos uma reunião produtiva. Muito obrigado, Alexandre. Ministro, eu deixo ele atualizar. Nós estávamos numa dinâmica já com o general Santos Filho, né, que muito generosamente e com grande deferência respondeu a muitas perguntas. Então, o senhor gostaria de seguir essa dinâmica? Eu passo a palavra para os nossos associados, eles vão lhe perguntando, ou o senhor gostaria de fazer uma breve apresentação e depois passamos para as perguntas? Não, a gente só falar um pouco, né, que a gente tem como objetivo aqui da política de transportes o desenvolvimento, o fomento e a integração de todas as áreas do Brasil. A área da Amazônia, que ela precisa dessa integração para que haja fomento de atividades econômicas. O tema da sustentabilidade está envolvido, né, em todos os empreendimentos que nós estamos fazendo. Se a gente olhar o que está na nossa cabeça e na nossa possibilidade, né, eu acho que em cada estado nós temos um elenco de obras que são muito importantes e que vão proporcionar essa interligação. Não dá para não destacar, por exemplo, a questão da BR-319, é um objetivo nosso. Acho que Manaus merece a integração com o resto do Brasil. É inadmissível essa altura do campeonato que mais de 2 milhões de pessoas estejam isoladas do restante do país. Então, estamos encarando isso como a tarefa da vida da gente. É por isso que a mobilização para fazer a pavimentação dos primeiros 52 quilômetros já começou e vamos firmes aí caminhar no licenciamento ambiental para deixar essa obra contratada, né? E se Deus quiser, o presidente Bolsonaro tendo mais um período aí, essa pavimentação vai avançar bastante. Então, a gente já começa os serviços esse ano, no Lost Charlie, com drenagem, né, com a preparação de obras de arte, com terraplanagem, para que no ano que vem a gente já tenha aí os primeiros quilômetros de asfalto, e é o tempo que a gente tem para obter a nossa LI e contratar o restante da obra. A integração com regiões mais ermas e, do ponto de vista estratégico, importantes, obras importantes para a mobilização militar também estão no nosso foco. No Amazonas, eu cito aí a 307, a ligação para Cucuí, a ligação do acesso a Camanaus. Acabamos de marcar um gol aí, que foi em abril, o leilão dos aeroportos do Bloco Norte 1. Então, hoje passamos para iniciativa privada para avançar o aeroporto de Porto Velho, de Rio Branco, de Cruzeiro do Sul, de Tefé, de Tabatinga, de Manaus e de Boa Vista. Então, a gente está falando aí de mais de 1,5 bilhão de investimentos nesses equipamentos. Já estamos trabalhando agora a primeira PPP para aeroportos regionais, então deve ser um modelo que vai vigorar a partir de agora e dando certo nos aeroportos. A pergunta que virá na sequência é por que não estender também para os terminais hidroviários da Amazônia, que são equipamentos fundamentais para a ligação das pessoas. Um outro projeto fundamental é a Ferrogrão, que vai ser o grande regulador de tarifa do Brasil, e hoje nós já temos o mais importante, que é o veículo para fazer o investimento. Essa integração da ferrovia com a hidrovia do Tapajós vai nos dar um transporte extremamente sustentável, um caminho para os mercados consumidores mais barato. Quando a gente resolver a questão do Arco Lamoso, a gente vai também aumentar a nossa potência de navegação e vai diminuir custos nesse transporte. Estamos fazendo aí uma série de arrendamentos de terminais hidroviários em Vila do Conde, em Santana. Santana vai ter agora um leilão no final do mês de julho, de um terminal para carga geral, para cavaco de madeira.
Enfim, tem a duplicação da 316, tem a continuidade das obras da 230, a 158, 155 para nós também é uma prioridade. Então, tem as pontes lá que vão ser, que a gente espera, pelo menos está com 3 concluídas esse ano e no ano que vem prosseguir. Tem a estruturação do leilão da 364, da concessão da 364 Rondônia, que o estudo a gente já vai tomar conhecimento e vai ter o primeiro contato agora em julho, né? Ele vai ser concluído agora no mês de julho. Então, depois vamos submeter isso à consulta pública e depois a leilão. Então, vai ser uma concessão aí que vai proporcionar um investimento muito grande nesse importante eixo, né, com a duplicação praticamente integral da 364 em Rondônia, que vai ser importante para ligar ali o noroeste do Mato Grosso ao porto de Porto Velho, e daí nós temos o deslocamento pela hidrovia do Madeira até Itacoatiara. A hidrovia do Madeira, que está recebendo agora uma atividade de dragagem permanente, né, que é uma espécie de crema, uma espécie de manutenção permanente da hidrovia, enfim. Tem aí a 156 Amapá, que está na nossa prioridade, a pavimentação da 401, ligando Normandia a Bonfim, tem a conclusão da 432, a recuperação da 174, né? E, enfim, é muita coisa que está no radar, está sendo programada, e isso vai tomando impulso. Obviamente, a infraestrutura tem seu time, né? A gente está plantando muito nesse período, e, com certeza, isso vai germinar, vai gerar fruto, e no próximo período a gente vai ter aí um aumento da efetividade das ações, a gente vai ver essas obras todas tomando corpo, realmente acontecendo. O Brasil vai virar um grande canteiro de obra nos próximos anos, e a gente vai ver a infraestrutura virando aí, se transformando, vai ser algo que vai nos dar orgulho. Aquela história do país eficiente da porteira para dentro e não eficiente da porteira para fora vai ficar absolutamente no passado. Muito obrigado, ministro. Exatamente. Ministro, deixa eu lhe falar. O senhor sabe que o senhor é um ministro que goza de enorme admiração aqui de todos nós, não é? O senhor é considerado pelo grupo empresarial da Panamazônia, sem dúvida, como o melhor ministro, sem demérito para nenhum outro ministro. Mas nós temos uma especial predileção pelo senhor, e que é o senhor que fez por merecer. O senhor, não sei se o senhor não lembra, mas eu estive com o senhor em 2019, na inauguração do navio Polaris. Naquela época, o senhor ainda era início do governo, não é? Ninguém tinha visto ainda o resultado do seu trabalho. E eu lembro que nem teve muita gente naquela reunião. Imagino se fosse hoje, não ia ter, o navio ia ser pequeno para receber todo mundo. Então, a admiração que nós temos pelo senhor é fruto exclusivo da sua competência, do trabalho extraordinário que o senhor tem feito. E eu digo isso também para frisar uma coisa, é que de tudo que nós mais precisamos na Amazônia, e a nossa grande esperança está depositada no senhor mesmo, porque o que a gente mais precisa é de logística. A Amazônia vive uma grande inércia econômica, e a forma de romper essa inércia econômica é através de ter infraestrutura. Se o empresariado daqui, da Amazônia, tiver acesso à infraestrutura de logística, a gente faz o resto. Agora, sem infraestrutura, a gente está de mãos atadas. Então, o seu trabalho nós depositamos muita esperança, porque o seu trabalho é a solução aqui para a região. Dito isso, ministro, eu vou passar a palavra para os nossos conselheiros para que façam perguntas para o senhor, tá bem? Se o senhor me permite. Com certeza, então, vamos lá. Então, eu passo a palavra para o doutor Reinaldo Zucatelli, que é um dos grandes empresários do Pará, presidente do Grupo Zucatelli, são várias empresas nesse grupo, atua no sul do Pará. Doutor Reinaldo, a palavra está com o senhor, por favor. Boa noite, ministro Tarcísio, boa noite, general Santos Filho, boa noite, Belisário, boa noite a todos os conselheiros da Panamazônia. Eu gostaria de perguntar ao ministro, nós tivemos há poucos meses atrás até uma reunião virtual com o secretário, né, do Ministério da Infraestrutura, e colocando uma questão que a gente vem há anos esperando uma solução, que é a derrocagem do Pedral do Lourenço, né, do Rio Tocantins.
de Marabá a Itupiranga, aquela faixa ali. E, na época, ele falou que estava dependendo de licenças, né, do IBAMA, e que passou já vários meses. Nós estamos, como já falei, vários anos, bem antes do governo, né, do Bolsonaro, do nosso governo atual, já esperando por isso. E isso é muito importante para nós, essa região sul e sudeste do Pará, o escoamento, né, da produção de grãos, né, do agronegócio e também da mineração. Sem contar que nós temos um problema sério aqui de transporte de minério, principalmente do manganês, para o porto de Barcarena, no Pará, via rodoviário, que os caminhões, por falta de balanças e tal, transportam cargas quase dobradas do peso permitido, e com isso as estradas estão intrafegáveis, né, sem condições de trânsito. Então, nós precisamos urgentemente da derrocagem para ter esse transporte fluvial, tá, ministro? Inclusive, esse transporte, quando nós chegamos aqui, né, na Amazônia, na década de 70, esse transporte já era feito, porém, com a hidrelétrica de Tucuruí e sem a eclusas, isso ficou impedido. E depois teve as eclusas, mas com a questão da barragem, né, deu esse problema da derrocagem. Então, hoje, nós precisamos da solução dessa derrocagem para que possamos usar esse meio de transporte, esse rio que nós temos aqui, belíssimo, passando por Marabá. Ok, ministro? Ô, Reinaldo, A palavra está com o senhor. Esse derrocamento Pedral Lourenço, para nós, é uma prioridade. Nós apresentamos o estudo de impacto ambiental ao IBAMA. O IBAMA nos devolveu solicitando complementações, que é absolutamente normal nessas obras de grande porte, né? Infelizmente, esse trabalho acaba levando muito tempo, é uma obra, vamos dizer, que tem o seu potencial poluidor e está num ambiente sensível, então a cautela é necessária e a gente está imerso num ambiente que exige isso. Então, é necessário não pular etapas, dar cada passo de uma vez, mas eu entendo que a gente está numa reta final para obter o mais importante, que é o licenciamento ambiental. Então, o IBAMA nos devolveu para as complementações, essas complementações estão sendo feitas. Agora, até, inclusive essa semana, a gente vai receber o produto, né, o material com as complementações, a gente vai analisar, vai criticar, para ver se está em condições da gente ressubmeter ao IBAMA e vamos fazer essa ressubmissão, aguardando que disso saia uma LP. O que eu posso dizer é que a licença ambiental ela está muito próxima, não vai demorar muito tempo. Eu acredito que nós vamos ter a licença ainda este ano de 2021. Bom, vencida a etapa da licença ambiental, a boa notícia é que nós já temos o projeto básico. Então, já enfrentamos a questão da modelagem, já sabemos qual vai ser o comboio tipo, já sabemos as intervenções, né, que vão ser feitas, com que extensão. E aí vem o próximo passo, que é o orçamento. Eu não acredito numa dificuldade de orçamento para essa obra, porque a partir do momento que a gente vence a barreira do licenciamento e todos passam a ter certeza que a obra vai acontecer, essa obra passa a ser prioridade, inclusive, da bancada federal do Pará. Eu tenho certeza que ela não vai se omitir, não vai deixar passar essa oportunidade de alocar recursos. Nós também vamos, na proposta do Executivo, colocar os recursos. E o interessante, é uma obra que, tudo bem, a gente está gastando muito tempo na fase de projeto e na fase de licenciamento, mas ela tem uma execução até rápida, não é uma obra que vai se arrastar por anos a fio, desde que a gente consiga irrigar convenientemente dinheiro. A gente está falando de uma obra aí de 2 anos e pouco, né? Então, a gente consegue concluir e sabemos que essa obra vai ser uma revolução aí para a região. Sabemos tanto que estamos estudando já a concessão da 158 ou 155, que a gente sabe que vai ter que melhorar a capacidade da rodovia para fazer frente a esse fluxo que vai ser gerado na direção de Marabá. Recuperamos a eclusa de Tucuruí, passamos a operar com ela, então realmente o derrocamento não é um sonho só de vocês, é um sonho nosso também. Eu acho que a obra hidroviária
mais importante do Brasil, juntamente com o derrocamento do Pedral de Nova Vaiandava, lá na hidrovia do Tietê-Paraná. Ministro, muito obrigado. Ministro, nós temos ainda, a sua assessoria está informando que nós temos ainda 10 minutos, o que eu imagino que dá para responder 2 perguntas. Então, eu posso abrir para as 2 perguntas? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Está aberto para mais 2 Belisário, Pois não? eu peço a oportunidade para poder Quem está reforçar. falando? Oi, quem está falando é o Túlio. Eu estou com um problema na minha câmera e Túlio, peço por favor, desculpas. faça 30 segundos para a sua pergunta, por favor. Vou ser bem objetivo. Ministro, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de perguntar como é que o governo está tratando a ligação do Brasil ao Porto de Georgetown, para que possa abrir oportunidade aí para escoar tanto os produtos que daqui do Porto, todos do Polo Industrial de Manaus, como também um grande movimento que está se abrindo agora do agronegócio em Boa Vista. Então, é muito importante para a gente ouvir se tem algum tipo de planejamento para fazer a conclusão dessa BR que liga o Brasil ao Porto de Georgetown. Obrigado, Túlio. Eu falei que a gente está aqui estudando a pavimentação na 401, né, de Normandia para Bonfim. Depois de Bonfim, a gente entra no território da Guiana. E aí vem essa discussão dessa estrada de Lethem para Georgetown. O que acontece? Veja, nós hoje operamos com 25% do orçamento que nós já tivemos em alguns anos atrás. Então, a gente tem que ser muito seletivo no uso de orçamento. Falta dinheiro para fazer projetos e falta dinheiro para fazer obras. Então, a gente tem que escolher realmente aquelas que são absolutamente prioritárias. Não tem como a gente fazer aqui, pelo Ministério da Infraestrutura, o projeto de uma estrada num país vizinho. Ora, quem tem que fazer a estrada na Guiana, por mais estratégica que essa estrada seja para o Brasil, é a própria Guiana. Agora, existe um caminho que nós podemos ajudar tanto para a construção do projeto como para o financiamento da construção, que é a utilização dos organismos multilaterais. Esse projeto pode ser perfeitamente custeado e depois financiado pelo BID, pelo Banco Mundial, sem problema nenhum. Então, essa intermediação com os organismos multilaterais para a confecção de projeto e para o financiamento da própria obra, nós podemos fazer. Agora, nós não temos instrumentos legais e nem recurso para fazer um projeto em outro país, né? Fazer um projeto de uma rodovia na Guiana. Então, nós não contemplamos essa possibilidade, não faremos projeto da estrada Lethem-Georgetown, não faremos obra nessa rodovia, que não tem cabimento. Por mais que ela seja importante, quem tem que fazer o investimento lá é a própria Guiana, não é o Brasil, né? O que a gente pode fazer é auxiliá-los no sentido de desenvolver este projeto e buscar o funding para que eles possam fazer. A gente realmente tem que olhar aqui para dentro do Brasil e ver o que falta muita infraestrutura aqui. Se a gente tivesse uma situação de sobra de recursos, uma situação fiscal extremamente favorável, nós poderíamos até construir uns instrumentos de cooperação internacional para tentar pensar alguma coisa nesse sentido, mas não é o caso. Falta dinheiro para projetos muito importantes dentro do Brasil. E os organismos multilaterais são para isso. Entendo que, com o boom do petróleo lá na região, eles têm condições suficientes para buscar o financiamento, tanto para o projeto quanto para a obra na Guiana. E essa é uma posição que já foi, inclusive, comunicada às autoridades da Guiana. Muito obrigado, ministro. Ministro, a propósito dos organismos multilaterais, eu vou lhe dar uma informação e pedir seu apoio. A Associação Panamazônia apresentou meu nome ao presidente Bolsonaro como pré-candidato, né, com uma proposta de candidato a secretário-geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que poderia atuar muito nessa cooperação entre o Brasil e a Guiana, nessa questão logística. Inclusive, tem mandato para isso. Se o senhor puder nos ajudar a apoiar essa candidatura, agradecemos. Você terá nosso integral apoio. Muito obrigado. Vamos trabalhar para que dê certo, Belisário. Esse apoio é uma grande honra. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Sebastião Campos, que é presidente da Federação do Comércio do Pará e também membro da Associação Panamazônia. Doutor Sebastião, por favor, 30 segundos para a sua pergunta, doutor Sebastião, por favor.
Muito bem, boa tarde, Belisário, boa noite, ministro, boa noite a todos os integrantes, boa noite, Alexandre, do Conselho da Associação Pan-Amazônia. Ministro, a minha pergunta ela é curtinha, é rápida. Nós sabemos que a duplicação da rodovia BR-316, no trecho Castanhal até a entrada do balneário de Salinópolis, que estava prevista a duplicação, e parece que a empresa sofreu algum problema de inadimplência e de falência, aliás, desculpa, de falência, e essa rodovia ela foi começada, iniciada, está lá o início, e ela não, até agora, não conseguiram, parece que, licitar outra empresa para a conclusão ou continuação da obra. O senhor tem alguma notícia acerca desse trecho, desta rodovia? Muito obrigado. O que acontece? Infelizmente, às vezes a gente passa por isso, isso é comum, tá? E está ficando cada vez mais comum, infelizmente. Isso vai nos levar a uma reflexão que nós vamos ter que mudar o nosso modelo de contratação em alguma medida daqui para frente. Eu não falo o DENIT, não, eu falo o Brasil como um todo, naquilo que vai fazer em termos de infraestrutura. Acho que a gente vai ter que adaptar nossas contratações ao que existe lá fora, onde a gente tem projetos que são certificados por uma autoridade acreditadora, onde o seguro é muito presente e muito atuante, né, na contratação das obras e acaba assumindo a obra no caso de fracasso da empresa. O fato é que, cada vez mais, a gente tem empresas que pegam as obras, contratam as obras e não tem condição, não tem perna para fazer a execução. É o caso do trecho da 316, né, de Castanhal até Salinópolis. A JM estava contratada, não deu conta de fazer a obra. Tivemos algumas questões lá que envolviam remoção de postes, de concessionária, enfim, as questões simples de superar, até com a própria Equatorial. Eu não vejo problema da gente resolver isso. A gente está conduzindo agora o processo de substituição da empresa, então essa empresa vai ter o contrato rescindido e nós vamos puxar lá na licitação os próximos colocados, né? Então, devemos ter uma empresa agora com mais porte, com mais fôlego, né, que inclusive já trabalhou para nós na pavimentação de trechos da 230, né, que é a Tamasa, então eu vejo isso com alguma esperança. E aí vai ter um desafio adicional, porque quando uma empresa dessa naufraga e sai, morre com ela aquele recurso que estava empenhado. Eu não tenho como transferir o recurso que estava empenhado para outra empresa. Então, aquele empenho é cancelado e aquele recurso orçamentário é perdido. Então, nós vamos ter que encontrar uma nova brecha orçamentária para retomar a obra. Estamos em tratativas com o Ministério da Economia, acredito que agora, no mês de julho, deve sair um novo projeto de lei orçamentária, um PLN, onde a gente vai pedir um crédito especial para essa rodovia. Então, devemos ter a complementação, acredito que seremos contemplados, e com essa complementação, a gente vai tocar a obra, e aí sim, com uma empresa de porte, de mais qualidade, e a gente deve ver essa obra andando. A 316 é uma prioridade para nós. A gente sabe que a população do Pará se concentra muito no nordeste do Pará, e a gente tem perfeita consciência do fluxo, né, de pessoas que saem de Belém em direção ao balneário de Salinópolis, por isso ela está entre as prioridades aqui do Ministério da Infraestrutura. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado, ministro. Bem, nós estamos já no tempo limite, mas eu vou ainda, nós temos um tempinho para passar a palavra para mais duas pessoas. Eu vou passar, então, a palavra para o nosso vice-presidente, Jonathan Benchimol, para fazer comentários finais, e depois para o Alexandre Zucatelli, que é nosso presidente do Conselho, para finalizar, com alguma pergunta, algum comentário. Mas antes, eu vou dar 20 segundos para um amigo seu dar um abraço, que é o nosso querido amigo Remídio Monay, de Roraima. Remídio, 20 segundos para o seu abraço para o ministro, por favor. Ligue o som. Ministro, prazer em vê-lo aqui discutindo com nossos colegas da Amazônia. Eu já fiz uns comentários aí com o general e estamos ligados aqui, estamos às ordens e contribuindo da nossa forma como empresário aqui na região amazônica. Obrigado por ter
sempre respondido as minhas mensagens. Um abraço. Obrigado, deputado Remídio. Quero dizer que foi um prazer conviver com o senhor na Câmara dos Deputados, né, de ter conduzido com o senhor aquele estudo sobre logística do Arco Norte. Parabéns pela luta aí, pela infraestrutura na nossa região amazônica, pela luta pelas rodovias da região, né, pelo 174, pela própria ligação, né, de Letra para Jorgetal, pela questão aí da 210 e toda a infraestrutura, né, pela própria pavimentação da 319, e pode contar aqui com o Ministério da Infraestrutura. É um prazer estar falando com o senhor e continua mandando as mensagens que a gente vai se comunicando. É sempre bom, né, ter a sua percepção do problema, né? Um empresário que milita aí na área de transporte na região amazônica, então, portanto, um grande herói nosso, né? Então, obrigado aí por tudo, Remídio. Obrigado, ministro. Jonathan Benchimol. Jonathan Benchimol é nosso vice-presidente, ministro, e também um grande empresário, um dos maiores empresários aqui da região, na área do setor de distribuição de gás. Jonathan, para uma pergunta ou comentário final, Jonathan, por favor. Ministro, boa noite. Muito obrigado por participar dessa reunião. Não vou fazer pergunta, porque já fiz para o general Santos. Eu só gostaria de parabenizar o senhor e o governo Bolsonaro pelo excepcional trabalho em prol da infraestrutura do país para tornar o país mais eficiente, mais produtivo, com uma infraestrutura que vai auxiliar na geração de emprego e renda e desenvolvimento sustentável e, acima de tudo, em tornar o Brasil um país melhor para as gerações futuras. Portanto, ministro, o meu agradecimento como cidadão brasileiro pelo seu excepcional trabalho. É este trabalho de infraestrutura que vai propiciar o Brasil, de fato, ir para o time dos melhores países do mundo. Muito obrigado, ministro, ao senhor e ao presidente Bolsonaro. Jonathan, eu que agradeço aí as suas palavras, né? Eu agradeço muito o presidente, porque teve a coragem, né, de trazer técnicos para o Ministério da Infraestrutura, nos deu a liberdade para montar um time, que é um grande time, uma grande equipe, profissionais de peso, profissionais de muita estatura, de muito conhecimento das suas respectivas áreas. Então, para nós, assim, é muito bom trabalhar com esse time, eu me sinto motivado todos os dias, e são eles que fazem a diferença. E as palavras de vocês, a confiança que vocês depositam no nosso trabalho, só é motivo para mais motivação. A gente sabe que não pode falhar, vamos continuar trabalhando aí com toda a impulsão para chegar nos nossos objetivos e trazer infraestrutura aí principalmente para a nossa região norte, que merece tanto. Ministro, mais uma vez, muito obrigado. Ministro, já estamos chegando aqui ao finalzinho. Deixa eu lhe só dizer uma coisa, ministro. Eu assisti, todo mundo assistiu, né? Aquela manifestação em São Paulo, lá com os motociclistas, e todo mundo gritou, governador, o senhor também, olha, se o senhor quiser ser governador pelo Amazonas, nós vamos trabalhar pelo senhor, hein? A gente está precisando aqui de um governador como o senhor. Meus parabéns, ministro. Olha, a missão que o presidente nos deu foi cuidar da infraestrutura, e a gente vai cuidar dele, né? Vamos cuidar da infraestrutura com muito carinho, que é o que o Brasil merece. Mas você sabe que aqui pelo carinho. Tá bem, ministro. Ministro, eu estou passando a palavra, então, agora para o nosso presidente, o Alexandre Zucatelli, para encerrar os comentários finais. Eu não sei se ele tem alguma pergunta ainda. Alexandre, a palavra está com você, Alexandre. Ministro Tarcísio, queria antes só passar a palavra, Belisário, a todos os conselheiros e amigos aqui, que me permitir, a um amigo de Balsas, que é o Anderson, do grupo RISA, grandes produtores de grãos ali naquela região do interior do Maranhão, em Balsas. Anderson, fica à vontade, por favor. Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Ouvimos bem, claramente. Ministro, muito obrigado. Eu estive com o senhor terça-feira da semana passada, falando sobre o Maranhão, importantes infraestruturas aqui, como MA006, BR-324, entre outras. Na verdade, não tenho nenhuma pergunta, só realmente agradecer e parabenizar todo o governo, ao ministro, ao general também que esteve na reunião semana passada, e falar dessa acessibilidade que todo o governo Bolsonaro tem junto às dificuldades, aos produtores,
e aos geradores de emprego. Então, na verdade, é só deixar o meu agradecimento aqui ao ministro e a todos do governo. Não, nós aqui agradecemos, né? A gente sabe que aquela região vai crescer muito, né? Está crescendo, então a gente sabe que precisa federalizar a MA 006 e fazer essa pavimentação, federalizar o que será, que é a MA hoje 378, mas que será a BR 324, né? E também fazer ali a pavimentação, como isso é importante para o setor produtivo que apostou no Maranhão e apostou corretamente, porque vai crescer muito. A gente tem a 330 no Piauí, que nós temos que pavimentar, tem mais uma ponte lá para fazer, né, que é de Ribeiro Gonçalves para Tasso Fragoso. Temos aí, inauguramos agora, né, a de Santa Filomena, tem a pavimentação da 235 para fazer no Maranhão e também no Tocantins. Quando a gente fizer essas duas pavimentações, e a ideia nossa é começar o projeto imediatamente, com 270 quilômetros, a gente vai ligar do que falta, né, da divisa do Piauí com a Ferrovia Norte-Sul, a gente tem uma ligação que vai começar em Aracaju e vai terminar lá na Ferrovia Norte-Sul. 270 quilômetros que faltam para pavimentar, a gente liga essa região no Matopiba à Ferrovia Norte-Sul. Então, a gente vai incrementar ainda mais o transporte ferroviário. No futuro, eu não tenho dúvida que a gente pode ter mais um ramal ferroviário, né, partindo de Balsas até Estreito. Teremos aí o novo aeroporto de Balsas, que também é uma necessidade, a gente vai precisar de um novo sítio aeroportuário, e isso realmente já está andando. Então, tenho certeza que essa região vai crescer muito, né, porque tem um agronegócio pujante, tem tudo para ser, para ter um boom, já está tendo, né, e isso vai colocar o Maranhão aí no outro patamar. Obrigado. Alexandre, a palavra está com você. Por fim, primeiramente, agradecer a todos os conselheiros, amigos da PAN Amazônia que aqui estiveram nesse momento especial oportuno, com o nosso ministro Tarcísio, nosso superministro, né, como ele é conhecido aqui em toda a região amazônica, o general Santos Filho, diretor-geral do DENIT, por poder estar respondendo algumas perguntas importantes aqui, que precisávamos de um pouco de esclarecimento. Agradecer, ministro Tarcísio, generosamente por o senhor ter recebido a medalha de Grandes Amazonidas, ter aceito essa singela homenagem e dizer que nós estamos aqui à disposição. Nós queremos, de fato, que a promoção da infraestrutura em toda essa região amazônica aconteça para que o desenvolvimento econômico ele seja mais acelerado, e nós temos certeza que o senhor, juntamente com toda a sua equipe, sabe quais são os pontos prioritários. O que nós queremos, na realidade, é só acompanhar e poder ter a prioridade de poder conquistar economicamente esse sucesso que essas obras têm sido feitas, não somente aqui na região amazônica, mas em todo o Brasil. Meu muito obrigado a todos pela participação e uma boa noite. Bom, obrigado, Alexandre, pelas palavras. Primeiro, eu quero dizer que foi uma honra ter participado desse evento, né, e pedindo mais uma vez desculpa pelo grande atraso. Queria estar aqui desde o início. É uma grande oportunidade de falar com aqueles que fazem a diferença numa região importante do Brasil, aqueles que acreditaram na região norte, que foram para aí, montaram negócio, que estão gerando emprego, que estão trazendo desenvolvimento, conectando pessoas. Então, vocês são dignos de toda a nossa homenagem, de todo o nosso respeito. Ser homenageado por vocês também é um motivo de grande motivação, e eu tomo aí essa comenda como uma nota promissória, né? Então, para eu me lembrar que a gente tem que fazer mais pela região amazônica, tem que fazer mais pela infraestrutura da região norte, e nós vamos trabalhar com afinco para que a gente corresponda às expectativas e leve aí aquilo que a região tanto precisa. Então, agradeço muito. Contem com o Ministério da Infraestrutura, que estará permanentemente com as portas abertas para todos os senhores. Muito obrigado, ministro. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado, ministro. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado, ministro. Boa noite. Obrigado, Belisário. Obrigado, ministro. Obrigado, Alexandre. Um grande abraço a todos. Abraço a todos. Muito obrigado.
Obrigado, Jonathan. Obrigado, Alexandre. Obrigado todo mundo, quem está aqui. Muito obrigado Sebastião, pela deferência. Um abraço. Obrigado. Obrigado, Remídio. Muito obrigado, Belisário, pela oportunidade. Grande abraço, viu? Obrigado, doutor Reinaldo. Um abraço. Até logo. Obrigado. Grande abraço. Obrigado, eu que agradeço, Mário Jorge. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Carmen. Um abraço. Um abraço.